Gente amada, é nesse embalo aí que eu queria lhes dizer uma coisa. Sobre pai. Deus Pai. Não vou falar da paternidade de Deus, fiz isso 200 vezes aqui. Deus Pai e o seu Filho amado Jesus Cristo. A relação deles, a intimidade deles, o quanto eles caminharam tão juntos o tempo inteiro. Quando Jesus é batizado, uma voz vem do céu como trovão e todos ouvem que este é meu filho amado em quem me alegro. Então, Jesus era o filho que fazia a vontade do Pai. E o filho que faz a vontade do Pai, o Pai realmente se alegra. Porque o Pai crê que sua vontade, qualquer pai, é a melhor para a vida do filho. Mesmo não sendo, o Pai crê que a sua vontade é a melhor para a vida do filho e será melhor para o filho que o filho obedeça a sua vontade, para que então ele não sofra. E Jesus segue a vida. E ele constantemente vai dizendo quantos é um só com o Pai. E que ele vive para fazer a vontade daquele que me enviou, ele fala. E depois ele ora ao Pai pelos seus discípulos. E diz, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós e nós neles. Misturando tudo. Deus e gente. Espiritualidade e humanidade. Mundo que não se vê com esse mundo palpável que é aqui. Essa mistura de o que é divino com o que os teólogos dizem que é profano, essa mistura pode redundar em muitas vidas transformadas pela vontade de Deus, por fazerem a vontade de Deus. E aí todo mundo pergunta, mas o que é a vontade de Deus? E eu penso, preste atenção, eu penso que entender a vontade de Deus tem um pouco a ver com entender o que se passou com Jesus entre o Getsêmani e a cruz. O que se passou com Jesus entre aquela oração sofrida na quinta-feira à noite, pouco antes de ser preso, e o último suspiro na cruz. Esse caminho de um dia inteiro passado sob agonias as mais terríveis, físicas, emocionais, espirituais. O caminho que na católica está ali simbolizada pela chamada Via Crucis e as figuras da Via Crucis, esse caminho que começa com Jesus orando e dizendo, Pai, passa de mim esse cálice. E aí eu olho e vejo, puxa, é a primeira vez que eles não estão consoantes, é a primeira vez que não há, que há um choque de vontades na relação de Jesus com o Pai. É a primeira vez que há uma vontade de Deus para a qual Jesus precisa se submeter, mas ele não quer. Então a sua alma ora aflita e agoniada. Jesus tem uma crise de medo. E ele diz para os discípulos, fiquem aqui comigo, minha alma está triste, profundamente triste, carregada de uma tristeza mortal. Eu vou ali orar, fiquem aqui. Eu não quero ficar sozinho, fiquem aqui. E ele se distancia um pouco, e ele, Pai, passa de mim esse cálice.
Mas se esse cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, se está designado, se está posto no seu coração, se é tua vontade de fato, se o Senhor querendo que seja assim, é porque ser assim será bem melhor do que eu quero, Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. E ele ora assim uma vez, e ora assim outra vez, ele ora assim mais uma vez, ele está se rendendo, ele está no exercício de rendição, ele percebe que se aproxima uma morte, mas não é a morte em si apenas, é a morte violenta. Ele percebe que ele vai precisar permitir que toquem seu corpo, que tentem submeter sua mente, que tentem subjugar seu espírito. Ele passará por 1000 tentações que nós nem podemos dar conta, mas dirão que ele salve a si mesmo, como se ele é quem diz que é. Se ele é o Filho de Deus, que ele desça daquela cruz. Ele vai encarar os poderes humanos diabólicos, como podem ser a política e a religião, desde romanos a judeus. Então, ele quer que tudo isso seja significativo. Ele não quer que tudo isso se perca. Ele quer que valha a pena. E só valerá a pena se chegar em mim e se chegar em você. E ele está incerto se chegará em mim e se chegará em você. E ele quer beber se valer. Beber significa, vou passar por isso. Então, Pai, faz tua vontade. Faz tua vontade. Não deixa que prevaleçam as vontades daqueles que me invejam, que querem me trucidar, me arrancar os ossos, me matar. Faz tua vontade. Faz com que, de fato, o que eu estou fazendo seja para além do que pareça e seja um sacrifício. Faz tua vontade. Faz tua vontade, porque todo dia um monte de gente é crucificada nesse lugar. E eu não quero ser só crucificado, eu quero ser sacrificado por eles. Faz tua vontade de amor. E permite que seja assim. E aí Jesus passa pela experiência de precisar confiar, como nós, guardadas as devidas proporções, todos os dias nós somos convidados, convocados, constrangidos e chamados a confiar. Não nos é dada nenhuma certeza, não nos é dada nenhuma constatação, não nos é dada nenhuma prova, a gente não tem uma bola de cristal, não nos é colocado assim, nenhum cenário do futuro bom que há de virá, nada. É simplesmente fé, e pela fé a gente precisa confiar. Deus não vem e nos explica tudo como será. Deus só quer que a gente confie que será conforme a vontade dele nesse caminhar. Você me entende? E não é fácil confiar. Não é fácil. Não é fácil entregar. Não é fácil meu destino, o destino da minha vida, o destino dos meus, está nas mãos do Senhor, meu Deus, que me ama, meu Pai. Eu digo, eu profiro, eu confesso. Mas na hora que a coisa tem que rolar, que tem que ser, eu fico perplexo com a tribulação, eu fico duvidoso com a enfermidade, eu fico assustado diante da ameaça da morte, eu fico em dúvida em relação a prejuízos, quaisquer, um prejuízo material, às vezes mínimo, já me faz duvidar se de fato a vontade de Deus está sendo realizada na minha vida, ou o que eu fiz de errado para o Pai, para que Ele então seja essa caricatura de Pai e eu me sinta castigado. Jesus mesmo teve que fazer um caminho de confiança, que dirá nós, meus irmãos. Mas o mais lindo
é que ele começa dizendo na oração, pouco antes da prisão: Pai, passa de mim esse cálice. Mas se eu tiver que passar pelo que eu vou ter que passar, eu vou passar se a tua vontade for essa. Porque eu vim para fazer a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai é boa. Então, eu confio. E eu me entrego. Eu me entrego. No fim daquele período, no último suspiro de vida, quando ele vê a vida se esvaecendo, quando ele vê que ela vai fugindo dele, quando ele vê que acabou, quando ele vê que cumpriu, quando ele percebe que conseguiu, quando ele se dá conta de que ele foi até o fim, que tudo está consumado, que o Deus meu, por quem me desamparaste, se torna o Pai que o amparou até o fim, de modo que ele não se perdeu, ele tentado a descer da cruz, não desceu, e aquilo que seria uma mera morte de um mártir de uma seita judaica se tornou sacrifício por toda a humanidade, lá nos multiversos, onde Deus escreve a história. Quando ele vê que assim é, ele fica feliz, ele só não consegue expressar isso porque ele está morrendo. Mas ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Nas tuas mãos eu confio o meu espírito. É uma coisa boa para a gente falar, se possível for, quando estiver morrendo? Pai, lá vou eu para outra passagem. Vou passar daqui para o que não sei. Vou passar daqui para o que ainda verei. Vou passar daqui para o lugar e o estado de ser que você me conduzirá. Pai, eu não sei nada, eu só sei que é nas tuas mãos. E se é nas tuas mãos, eu estou entregue. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu me entrego. Eu me entrego. Ele começa no Pai, faz tua vontade, para o Pai, estou nas tuas mãos. E assim, quem faz isso, ressignifica toda a vida. Olha, quem aprende a confiar, as coisas deixam de ser o que as coisas parecem ser, para que as coisas se tornem aquilo que de fato elas são no mundo espiritual. Veja se você me entende. Mataram Jesus. Esfolaram-no vivo. Não havia partição no corpo dele. Zombaram dele e bateram nele. Ele foi humilhado, está escrito, rejeitado. O inferno estava solto e livre. E então Jesus foi morto de morte violenta e morte na cruz. Não pôde fazer nada por si mesmo. Mataram-no. Mas ele diz de si próprio: a minha vida ninguém a tira de mim. Veja, preste atenção, eu estava dizendo que quem se entrega ressignifica a própria vida. Quem confia, dá um novo significado às coisas que lhe acontecem na história. E não é que inventa um significado, não. Encontra o significado verdadeiro. Porque uma coisa é o que eu vejo e a outra coisa é aquilo que eu vejo significa. Então veja se você entende. Mataram Jesus, mas não é isso que ele acha que aconteceu. Mataram Jesus, mas não é como ele interpreta o que aconteceu. Crucificaram Jesus,
contra a sua vontade, no sentido de que ele esteve ali exposto, preso, pregado. Mas não é esta a interpretação dele. A interpretação dele ele já tinha dito antes. Ele disse que a minha vida, ninguém atira de mim. Olha a ressignificação, olha. Eu mesmo a dou para o resgate de muitos. Então, enquanto os homens estão pensando que estão matando Jesus, ele está fazendo o seu próprio caminho pré-combinado com o Pai de entrega e sacrifício. Enquanto os homens estão pensando que estão subjugando sua alma, ele, por sua vez, sabe que está fazendo algo deliberado e escolhido por ele. É assim a vida de quem confia. As coisas deixam de ser o que as coisas parecem ser e se tornam aquilo que Deus fez que elas de fato fossem. Então, as coisas ruins que me acontecem podem colaborar, está escrito, para o bem daqueles que o temem, que o amam. Nós, os que confiam. Os que confiam podem dizer, passei por esse sufoco, mas esse sufoco providenciou que agora tivesse acontecido isso aqui. Mas enquanto eu estava passando pelo sufoco, eu tinha dificuldade de perceber. Eu não tenho como enxergar, eu não tenho como ver. E eu que confio, simplesmente passo. Eu passo sabedor de que Deus está no controle de tudo. Ou Deus está no controle de tudo da minha vida, ou não há Deus para mim na minha vida. O que faz isso acontecer ou não é minha capacidade de confiar e de entregar. Toma conta, Senhor, da minha vida. E me ajuda a ressignificar todos os acontecimentos para que eu não viva pela vida com trauma de tudo que me aconteceu. Com trauma de onde vim. Por que eu vim de onde vim? Por que nasci onde nasci? Por que foi como foi? Por que meus pais não tiveram a prosperidade que deveriam ter? Por que na infância aconteceu o que aconteceu? Por que na adolescência foi como foi? Por que houve abuso? Por que houve doença? Ou por que houve violência? Ainda que eu não saiba ressignificar nada, eu tenho que confiar e entregar a vida nas mãos daquele que é meu Pai. Meu Pai, que a Bíblia diz que o Pai sabe tudo o que eu necessito. Que Ele e o Pai conhecem. Os fios de cabelo da minha cabeça estão contados por Ele. Me conhece intimamente, profundamente. Davi disse que Ele sabe como eu fui tecido no ventre da minha mãe. Como os meus ossos foram formados diante dele. Sabe a palavra antes que ela me venha à língua. Tu já o sabes, Senhor. O salmista diz que ainda que eu suba na mais alta montanha, desça na terrível profundidade, em ambos os lugares eles comigo está. Se eu cortar distâncias incríveis, ao chegar lá, ele comigo está. Então eu, que nele creio, tenho uma coisa a fazer com essa fé que tenho, é crer cada vez mais. Ou eu creio cada vez mais, ou eu vou me lascando de viver nesse limbo de talvez crer, de quem sabe confiar, de não conseguir me entregar. Vontade de Deus. Os crentes vivem se perguntando sobre a vontade de Deus. Eu vou lhe falar francamente, terminando, que eu faço poucas perguntas sobre a vontade de Deus. Vontade de Deus não é para onde eu vou,
Que lugar é que eu vou? Na vontade de Deus não é para onde eu vou. Orei muito quando decidi mudar e me mudei. Eu imaginei que Deus estava indo comigo, mas eu não passei a vida procurando saber se a vontade de Deus era que eu fosse viver no país tal. Não, porque a vontade de Deus não é a geografia que eu estou. A vontade de Deus é quem sou eu, este que estou na geografia que estou. Então, a vontade de Deus foi a morte violenta de Jesus? A vontade de Deus era que os soldados o batessem daquele jeito, dando com um cano na cabeça dele e coroando-lhe com espinhos? Deus foi assim tão esquematizado na crueldade? Essa era a vontade de Deus? Não, meus irmãos. A vontade de Deus é que isso que os homens fizeram com Jesus fosse para Jesus seu sacrifício de amor pelos homens. A vontade de Deus não foi o que aconteceu com Jesus, mas quem era Jesus enquanto essas coisas aconteciam. Agora falando sobre eu e você. Não sei se eu vou conseguir falar, mas veja, que é um tema difícil. Acontecem muitas coisas nas nossas vidas. E acontecem essas coisas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quem confia não fica perguntando muito por quê. Ah, mas eu pergunto para quê e não vejo finalidade alguma nisso. Que finalidade tem uma criança ter câncer, meu Deus? Qual é a finalidade de uma criança ter câncer? A vontade de Deus não é que a criança tenha câncer. A vontade de Deus é que eu permaneça filho amado de Deus, confortado por Ele, seguro nele, confiante nele, enquanto enfrento a criança que amo com câncer. Essa é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus não é para onde vou, é quem eu sou. A vontade de Deus não é o que me aconteceu, mas quem sou eu no processo em que isso me acontece. Eu vou me perder? Quem sou eu? Eu vou me deixar levar? Quem sou eu? E então tudo me é tirado. A partir de agora, eu fico confiante na providência dele, ou eu vou roubar, ou eu vou desgraçar a vida? Qual é a vontade de Deus? É essa. A vontade de Deus não são os pregos furando os ossos. A vontade de Deus é que, ao me fazerem isso, eu diga: Pai, perdoa esse pessoal aí. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, a vontade de Deus é a minha doença, a minha químio. Não. A vontade de Deus é que você esteja em Deus quando tiver que passar por todas as coisas que nesse mundo se passa. Nessa existência, a gente está para existir. Chegou nesse planeta, entrou aqui, pode acontecer qualquer coisa. Faz tudo parte. Tudo faz parte. E chove. E quando chove, me molha. E chove, disse Jesus, sobre quem merece e sobre quem não merece. Sobre justos e sobre injustos. As coisas caem e tem gente embaixo delas. Nós comemos coisas e comemos o que não devemos, e comemos um monte de agrotóxicos, e comemos um monte de coisa. E um dia nossos órgãos não aguentam aquilo, e nossa genética fraca nesse sentido, e pumba, e estoura ali alguma coisa em nós. Ah, foi a vontade de Deus adoecer. Sabe que eu nunca questionei isso, meus irmãos.
Deus não deseja meu mal. Deus não deseja meu mal. O que Deus deseja é que o mal que me é dirigido não entre em mim de modo que eu não viva mais como filho dele, mas como filho do mal que em mim entrou. O mal que adoece meu corpo, Deus deseja que não seja o mal a tomar conta da minha mente, porque este é aquele da qual Jesus orou dizendo: Pai, livrai-os do mal. O mal de se perder, o mal de descrer, o mal de vingar, o mal de revidar, o mal de desconfiar, o mal de amargurar, o mal de ficar possuído de si mesmo, de ser filho dos seus desejos, de se vingar da história, do passado, o mal de ficar assim em si mesmo, precisando fazer a vontade do si mesmo. Faça a vontade do si mesmo que você vai ver que você se perde de si, de Deus, da vida. Por isso que Jesus falou: quer me seguir? Me segue, me segue. Como me segue? Me segue. Negue-se a si mesmo. Negue suas próprias vontades de tomar conta da sua alma e me segue, porque eu te guardo, eu te cuido, eu vou adiante de ti, eu endireito caminhos tortos, eu aplano o lugar por onde você passa, eu te fiz, está escrito em Isaías 45, tu és meu, eu te gerei, eu pus teu nome, eu conheço teu sobrenome. Por isso está escrito: praga nenhuma alcançará a tua tenda. Senhor, mas já foram muitas. Do que o Senhor está dizendo? Tantas, não é? Eu nunca experimentei uma praga do inferno, que é a praga da amargura de ser, de deixar de crer. Ele me ama, então, para que eu estou aqui? Ele me ama, ele me ama. Então, vamos lá, vamos lá, vamos viver, vamos viver, vamos sair para trabalhar todo dia, vamos voltar para casa e vamos de novo amando, perdoando, ressignificando a própria história, olhando para o passado e dizendo obrigado, Deus. Eu não agradeço, Senhor, porque pisaram em mim. Eu te agradeço porque eu levantei. Eu, eu não consigo agradecer o abuso, mas eu esqueci dele, porque a verdade é que ali, no meio daquilo, eu me converti ao Senhor. O que me pode ter sido de mais especial na vida do que ter rendido a vida ao Deus de toda a vida? Pois isso aconteceu porque a alma estava entregue numa angústia terrível de ser pisado pelos homens. Então, sobre o que é ou não é vontade de Deus, e não, eu que sou um ignorante, não sou teólogo, eu me calo. Eu só peço que eu saia melhor de toda a encrenca que eu entro. É só o que eu peço. Com toda a simplicidade, com toda a humildade, com esse que eu sou hoje, com o ser quebrado, quebrantado, restaurado. Eu só peço
Que eu saiba ser em Cristo a melhor versão de mim mesmo. E que isso seja experimentado não apenas nas profundidades das profundezas do meu ser, aonde ninguém vê, não. Seja experimentado pelos que vivem comigo, pelos que convivem comigo, pelos que me amam, por aqueles que eu amo. Você entendeu? Você entendeu, meus irmãos? Entrou em você? Você entendeu? Entendeu que eu só tenho a opção de confiar. E quanto mais eu demorar no exercício da confiança, pior será para o meu espírito. Você entendeu? Você entendeu que é para dizer, Pai, nas tuas mãos entrego-me, porque não tem melhor mão para estar do que nas mãos do teu Pai Celestial? Você entendeu? Você entendeu que esse sufoco familiar pelo que vocês estão passando, que é a enfermidade, que as coisas que a gente não tem controle estão sob o controle de Deus? Mas parece, Marcelo, que Deus está perdendo o controle. Enquanto essas coisas parecem sem controle, você entendeu que é para você viver entregue, você, ao controle do Espírito na sua vida? Para que você não seja só filho da sua carne? Porque quem é só filho da carne é filho do desespero, da agonia, da falta de chão para pisar, do medo. Você tem que, ao decidir confiar, entender que quanto mais filho do amor, menos filho do medo eu sou. Quanto mais filho do amor, menos filho do medo eu sou. Quero desejar a todos um resto de domingo cheio de paz. Deus abençoe sua família. Deus cure seus enfermos. Deus prospere cada casa. Deus nos perdoe os próprios pecados e nos ajude a perdoar os pecados alheios contra nós. Deus tire de nós esse espírito de vitimismo. Eu estou orando, não sei se você percebeu. Só não fechei meu olho, mas eu estou aqui dizendo o que eu quero que aconteça na sua casa, em nome de Jesus. E no seu coração, que esse espírito de vitimismo, que é aquele que olha para o passado e diz, está vendo? Aconteceu assim, por isso que agora eu sou como sou. Que isto sai da sua vida. Saia. E que você dê novo significado a tudo. Tá bom? Quem chegou depois, veja.
Mataram Jesus. E ele disse: ninguém me mata. Então, ou mataram Jesus e ele é um iludido, ou ninguém o mata, e isso que aconteceu não significa o que aconteceu, mas o que aconteceu para Deus. Aí me diga, importa o que aconteceu ou importa o que aquilo significa para Deus? Você prefere que o que aconteceu na sua infância seja o que de fato aconteceu, ou você prefere que aquilo tenha um significado para Deus? Busque esse significado para você. E assim você salva e resgata a sua infância. Porque Jesus resgatou a própria morte. Estavam envergonhando e humilhando ele, mas ninguém estava envergonhando e humilhando ele. Estavam machucando ele inteiro, mas ninguém o tocou. Estavam esfolando ele vivo, mas ninguém o matou. Porque a minha vida eu mesmo a dou. Eu mesmo a dou. Em nome de Jesus. Bom domingo. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém? Boa semana, tá bom? Eu vou fechar aqui. Não sei se há recados. Feliz de estar de novo aqui. Já fazia um tempo. Tivemos vários compromissos. Mas agradeço. Tupi não desiste de mim. Obrigado, Arnaldo, Madison, Cris e todo mundo. Feliz Dia dos Pais. Se você não tem pai hoje para beijar, diga: Senhor, beija meu paizinho aí por mim. Né? Crente não comete essas heresias. Eu cometeria, se fosse crente. Beija meu paizinho aí por mim. O Senhor os abençoe.